Há pouco mais de 3 meses foi desta formação rochosa na entrada de Arco Verde que o jovem Cauã de Souza, de apenas 17 anos, caiu cerca de 20 metros. A morte que chocou a população de Arco Verde também abalou completamente as estruturas da família. A mãe Aline Camelo procurou nossa equipe para externar sua dor e explicar sua busca por respostas. E a gente continua realmente sem respostas, né? A gente não sabe de fato o que aconteceu lá, né? Até porque quem estava presente alega que meu filho retornou para tirar uma foto, e isso não condiz com a personalidade dele. Mesmo com a família e os amigos, ele tinha muita dificuldade de tirar foto, porque ele não gostava, a gente tinha que aperrear muito para conseguir tirar uma foto com ele. Então eu já comecei a achar estranho daí, né? Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque a mãe que conhece o filho, né, sabe né, as dificuldades, as preferências. Então eu achei que aí já era uma coisa bastante estranha essa alegação de que meu filho voltaria para tirar uma foto. Outra coisa que chamou a atenção foi que disseram que já estavam indo embora lá embaixo, tomando café, e que ele e mais dois teriam voltado para tirar essa foto. Eu acho pouco provável, porque é rocha sobre rocha. Então, assim, a dificuldade para se chegar lá em cima seria enorme. A exaustão de quem já subiu e desceu, né, já é bastante grande para a pessoa topar subir novamente. Eu acho que você só subiria se esquecesse um celular, uma carteira, e olhe lá. Então tem muita coisa que não bate, tem muitas perguntas sem respostas, e eu particularmente não estou nada satisfeita com essa situação, né? Porque meu filho, assim, foi levado sem minha autorização, sem meu conhecimento. Meu filho é menor de idade. Pelo que eu sei, eles foram levados para uma trilha, né? Uma trilha bem diferente de uma escalada, né? Eu soube através da mãe do outro adolescente que também se encontrava lá, né? Que eles estiveram aqui em casa, que ela também não autorizou e não tinha conhecimento que o filho adolescente também estava lá, né? Os dois foram sem autorização e sem conhecimento dos pais. E pelo que eu soube, só os dois eram menores, todos os outros eram maiores de idade. Sem falar que havia um responsável, que era o professor deles, né, professor de Muay Thai, que reuniu eles para levar para essa trilha. Então, assim, o erro começa no momento que leva os menores de idade sem autorização e conhecimento dos pais. O segundo erro, chegar lá, como o menino me passou, que a trilha estava fechada, em vez deles retornarem, ele resolveu escalar com os meninos, sem nenhum equipamento de segurança, sem ser habilitado para isso, né? Sem eles estarem com o vestuário adequado, quer dizer, eles estavam em total desvantagem. O risco era extremo para todos, principalmente para o meu filho, que nunca tinha feito esse tipo de atividade. Então, realmente é revoltante a situação. Eu não, assim, tenho dificuldade de aceitar tanta irresponsabilidade e negligência. A principal indagação de Aline é com relação à polícia não ter ouvido todos os presentes no local. E assim, pelo que eu soube, só 2 pessoas foram ouvidas e tinham 13 pessoas lá, que era 14 com meu filho, né? Então eu acho muito descaso, né? É uma vida, é um adolescente, é uma criança que só tinha tamanho, né? E a gente esperava mais apoio, né? Porque a gente só quer entender o que aconteceu, a gente só quer a verdade. Eu, assim, realmente faço um apelo, porque as autoridades, como meu filho menor de idade, não se manifestaram, não se pronunciaram e não cobraram, né? Que é o Conselho Tutelar, né? A Vara da Infância e da Juventude também não se manifestaram. Então eu faço um apelo para que realmente façam o seu papel, porque um suposto acidente fatal como esse, né, leva a vida de um adolescente dessa forma, devastando uma família inteira,
né, merece uma atenção especial, né? Se uma coisa dessa acontece e isso é levado dessa forma, o que é que a gente pode esperar, né? Outros vão acontecer. Então, assim, eu peço ao Ministério Público, né, e à Vara da Infância e da Juventude, junto com o Conselho Tutelar, que se pronunciem, que cobrem uma investigação mais aprofundada, porque é o mínimo que a gente espera, né? Em relação ao local, é um local de extremo risco. Eu sou daqui e não sabia nem que existia esse local, né? E eu vejo hoje que é um local de livre acesso, né? As pessoas têm uma facilidade enorme de estar lá. É quase um ponto turístico, se não for considerado um ponto turístico. E as pessoas simplesmente vão, grupos despreparados, arriscando suas vidas. E não tem nenhum protocolo de segurança, não tem fiscalização, não tem demarcação, não tem placas de perigo, de áreas que não podem, né? Porque tem algumas áreas que são restritas. Não existe nenhum protocolo ali. E assim, a gestão anterior, né, do município também não se pronunciou e não interditou, não tomou nenhuma medida. No outro dia já tinha gente lá em cima tirando foto e publicando, e até hoje as pessoas continuam indo. Então eu acho isso, além de um absurdo, de um risco enorme para eles, uma falta de respeito com a gente que teve uma perda tão violenta. E aquele lugar para a gente representa uma dor extrema. E a gente tem que estar o tempo todo vendo publicações a respeito, né? Então, nada foi feito. Eu peço que o prefeito também, né, possa se manifestar, possa falar comigo, para que a gente possa tomar medidas para que não continue dessa forma, porque são vidas, né? E as pessoas continuam se arriscando, né? E isso não pode mais continuar. Ela também falou sobre a dor constante pela perca do filho, um sentimento que não passa. Não passa, é uma dor que não passa, né? A gente sofre com tudo, a gente, com essa falta de apoio, com a ausência, a separação física, que já é muito difícil, né? Você vê seus outros filhos sofrendo, né? Com a ausência, sua mãe, que é uma pessoa que ele... Cauã era uma pessoa muito importante na vida da minha mãe, aqui um apoio importante, muito doente, muito numa depressão grande. Eu estou em depressão, fazendo tratamento, tendo que segurar essa barra toda. Mas, como toda mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E a maneira que eu tenho de cuidar de Cauã, de continuar cuidando de Cauã, é lutando para que a verdade apareça, né? Para que as coisas sejam esclarecidas. Porque eu sou a mãe dele, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou me expondo, é por isso que eu estou correndo atrás. Porque a gente tem um filho para sempre, né? Então, eu vou continuar sendo a mãe dele. A mãe dele vai lutar por ele, vai fazer justiça por ele, né? E deixando bem claro que eu não estou buscando culpados, assim. Eu quero que os fatos sejam esclarecidos e as responsabilidades sejam apuradas, né? Não acho uma coisa simples, uma pessoa responsável tirar meu filho de casa sem meu consentimento nem da minha mãe e levar para a morte, porque no momento que ele leva meu filho para um local daquele, sem nenhum equipamento de segurança, ele está levando meu filho para a morte. Então, assim, isso é um sentimento que eu tenho e que me faz muito mal, e que eu não tenho como aceitar isso como um fato normal, né? Se eu tivesse, hipoteticamente, uma arma em casa, que não é o caso, e chegasse um adolescente na minha casa, amigo do meu filho, e sofresse um acidente com a arma, claro que eu seria responsável por isso, né? É claro que eu seria responsabilizada. Então, eu vejo aí, no mínimo, uma situação culposa, no mínimo. Isso porque eu não sei o que de fato aconteceu lá em cima. Eu digo isso em relação ao fato de meu filho ter sido levado dessa forma. Mas ainda existe a interrogação em relação do que realmente aconteceu lá em cima. Então, assim, não quero culpados, quero verdade. Se tiverem responsáveis diretos e indiretos, eu quero que todos sejam punidos. Por quê?
Se a gente começa a achar que isso é normal e as pessoas começam a levar, fazer e acontecer e não houver punição, vão haver outros Cauãs, né? E vão haver outras mães que vão passar por o que eu estou passando. E é isso que eu não quero. E só pontuando mais um detalhe importante, né, que não vai dar para falar tudo, que seria muita coisa, mas a gente em outra oportunidade pode dar continuidade. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que esse professor era o professor de Muay Thai de Cauã, juntou esse grupo, saíram da frente do tiro de guerra. Ele tem um espaço cedido pelo tiro de guerra, onde ele dá essas aulas, né? Então, assim, o tiro de guerra precisa se manifestar também, né? Porque não é uma coisa simples. Ele usa a imagem do tiro de guerra para passar para esses meninos que é uma pessoa muito preparada, muito habilitada, e ele ganha a confiança deles. Ele tinha a confiança do meu filho. Então, muito provavelmente, quando ele disse, vamos para uma trilha, meu filho foi achando que estava seguro. Quando chegou lá, a trilha está fechada, vamos escalar. Então, assim, ele ganha a confiança desses meninos, né? Por quê? Porque ele passa essa imagem, ele está dentro do tiro de guerra, né? Ele passa uma confiança. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista também. E aí eu queria também que eles se manifestassem, se pronunciassem, porque eles não estavam saindo no meio da rua. Ele tem aula lá, tinha aula dentro do tiro de guerra com esse professor, e ele juntou os alunos para fazer esse passeio sem ser habilitado para isso. Pelo que eu já ouvi falar, ele é acostumado a fazer isso, né? Que as informações vão chegando, né? Infelizmente eu não tenho como confirmar todas elas, mas eu acho que isso é trabalho da polícia realmente, né? De sair, correr atrás dessas confirmações. E a gente pede, eu cobro aí as autoridades competentes realmente que algo seja feito e que seja feita uma investigação mais aprofundada. É isso que eu peço, esse é o meu apelo. E eu agradeço a atenção de vocês. A nossa equipe veio aqui na Delegacia Municipal de Arco Verde e conversou com o delegado Guilherme Andrade, que preferiu não gravar a entrevista, mas falou que está a par da situação e que a polícia continua na investigação desse caso.